and keep you. May His grace and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace and give you No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bom dia a todos os irmãos, a paz. Estamos ao vivo para mais um estudo. Bom dia para cada irmão, boa tarde, boa noite para cada irmão que estiver aí assistindo essa live após o gravamento. Que essa live possa ajudar os irmãos a compreender um pouco mais aí da história do povo hebreu. Aquele recadinho básico, né? Deixe o seu like, deixe o seu dislike. Se você achar que o estudo não é interessante, tudo isso ajuda na relevância do canal. Eu peço apenas que compartilhem. O áudio tá ok? Maravilha, filho, obrigado. Só peço que compartilhe, ajuda a divulgar aí o estudo, ajude a divulgar o canal para que chegue a mais irmãos, tá ok? Vamos dar sequência novamente nesse estudo. Um estudo muito importante. Os irmãos que têm acompanhado provavelmente percebeu a qualidade do estudo, um conhecimento muito interessante, conhecimento antigo do nosso povo, do povo de Deus. E junto com isso, vemos um pouco da história também do Império Romano, né? Os pormenores aí que no nosso mundo a gente não consegue ver, pois não tem muitos relatos. Então, para valer a pena a ajuda do irmão, tá aqui firme e forte todo dia na batalha com vocês, ajude a elevar aí o status do canal para que chegue mais irmãos, tá ok? Não quero dinheiro, não peço nada, peço apenas que compartilhe para que venha a chegar a mais irmãos. Então, sem mais delongas, vamos começar o estudo. A gente está no livro 16º, salvo engano. Exato, 16º, capítulo 4. Apenas Agripa e Herodes chegaram a Jônia. Um grande número de judeus moradores daquela província vieram queixar-se de que, com prejuízo dos privilégios a eles conferidos pelos romanos e da liberdade que estes lhes haviam concedido para viver segundo as suas próprias leis, estavam sendo obrigados a comparecer nos dias de festas diante dos juízes. Eram também obrigados a ir à guerra e forçados a contribuir para as despesas públicas. Isso os impedia de enviar a Jerusalém o dinheiro destinado às cerimônias sagradas. Herodes não quis perder essa ocasião de ajudar os judeus e escolheu um amigo de nome Nicolau para defender a causa. Agripa então reuniu os principais romanos que estavam com ele, alguns reis e vários príncipes. Um amigo de Herodes assim falou: Grande e generoso Agripa. Bom dia, irmã Sueli, bom dia. Tudo bem? Obrigado pela presença. Tava sumida, hein? Obrigado, tá? A gente acabou de começar a live aí, a irmã não perdeu muita coisa, não. Não é de se admirar que pessoas oprimidas recorram àqueles cuja autoridade possa aliviá-los dos males que sofrem. E não duvidamos de que obteremos o que vos iremos pedir, pois não desejamos outra coisa senão sermos mantidos na mesma condição em que vos dignastes permitir-vos viver, mas da qual os nossos inimigos se esforçam por nos privar, embora não se possam opor à vossa vontade, sendo-vos tão sujeitos quanto nós, perdão. Que motivo eles podem ter, se é grande a graça que nos fizeste,
É porque nos julgastes dignos de recebê-la, e se é pequena, ser-vos-ia vergonhoso não permitir que as desfrutem os que a receberam de vossa liberdade. Assim é evidente que a injúria que eles nos fazem recai sobre nós, pois desprezam o vosso desejo e tornam inúteis os vossos benefícios. Se lhes for perguntado o que preferem, perder a vida ou ser impedidos de observar as leis de seu país e as suas festas, cerimônias e sacrifícios, acaso não responderão que é preferível sofrer qualquer castigo a privar-se de todas essas coisas? Que guerras não empreenderão para se manter na posse de um bem tão precioso e tão caro a todas as nações? O que há de mais doce na paz que se desfruta sob o Império Romano? E aqui já é o período, né, da Pax Romana, né, instituída por Augusto César, né? Se não a liberdade de viver segundo as leis do próprio país. Mas esses bárbaros querem impor aos outros um jugo que não podem suportar, como se houvesse menos impiedade em nós em nos impedir de prestarmos a Deus o culto ao qual a nossa religião nos obriga, que, em faltarem eles mesmos aos deveres aos quais a sua os mantém sujeitos, a outra razão torna-os ainda mais inexcusáveis. Existe cidade ou povo que, a menos que tenha perdido o juízo, não considere uma grande felicidade viver sob a dominação de tão poderoso império como o romano e queira dele ser privado? Pois é isso o que fazem os nossos inimigos quando se esforçam por nos privar do bem que recebemos de vossa bondade. Eles estão também renunciando ao direito de usufruir os benefícios de que vos são devedores e que não podem assaz estimar. Pois se considerarmos as outras nações, quase todas obedecem a reis e vivem numa feliz tranquilidade, sob a proteção dos imperadores, não se julgando súditos, mas pessoas livres. E por maior que seja a nossa felicidade em desfrutar a tranquilidade que encontramos sobre o vosso domínio, eles não têm o direito de a invejar, quando a única coisa que pedimos é não sermos perturbados no exercício de nossa religião. Pode-se com justiça nolo recusar, quando há vantagem em nolo conceder? Porque Deus não somente honra aqueles que lhe prestam honra, mas também aqueles que permitem que elas sejam prestadas. Porventura existe em todas as nossas leis e costumes algo que se possa, com razão, criticar, ou que não seja, ao contrário, pleno de justiça e de piedade? As nossas leis são tão puras e santas que não tememos que sejam conhecidas em todo o mundo. Empregamos o sétimo dia, que para nós é dia de descanso, em estudá-las e em aprendê-las, e experimentamos o quanto são úteis para corrigir defeitos e nos levar à virtude. E ainda que não fossem tão louváveis em si mesmas, não deveria a sua antiguidade, que alguns ousam vãmente contestar, torná-las ainda mais veneráveis, já que não se poderia ser impedida de abandonar as leis consagradas pela aprovação de tantos séculos? Muitos motivos temos nós, portanto, que nos queixamos daqueles que praticam contra nós tão grande injustiça, pois roubam, por um horrível sacrilégio, o dinheiro que ofertamos para ser empregado no serviço de Deus. Fazem sobre nós imposições de que estamos isentos e nos obrigam, nos dias de nossas festas, a comparecer perante os juízes para tratar de negócios temporais. E isso somente para nos impedir o exercício de nossa religião, de nossa fé, no caso aqui, né? E nisso são tão injustos quanto conscientes de que não lhes damos nenhum motivo para que nos odeiem
e não podem ignorar que a equidade de vosso governo tem por único objetivo unir os vossos súditos e impedir tudo o que possa vir a alterar-lhes a união. Livrai-nos, pois, Senhor, de tal opressão por vossa autoridade, fazendo com que não nos impeçam mais a observância de nossas leis e que aqueles que nos odeiam não tenham mais poder sobre nós. Assim como não pretendemos dominar sobre eles, o que pedimos é justo, pois se trata da execução do que já nos foi concedido, como se pode ver ainda hoje nos muitos decretos do Senado, gravados sobre as tábuas de cobre do Capitólio. Não se pode também duvidar de que a nossa afeição e fidelidade ao povo romano não tenham sido causas de tantas demonstrações que ele nos deu de sua amizade. E mesmo que não tivéssemos merecido esses privilégios, seria suficiente dizer que eles nos farão concedidos uma vez a fim de serem para sempre invioláveis. Pois a vossa maneira de agir para com todas as outras nações é tão generosa que, em vez de diminuir os vossos benefícios, sentes prazer em aumentá-los além das esperanças dos que já vos são reconhecidos. Os favores que recebemos do Império Romano são tão numerosos que eu seria demasiado prolixo se eu os fosse enumerar. Para que não pareça que o meu testemunho acerca do nosso acatamento ao povo romano e de nossas benemerências seja pura vaidade e sem fundamento. Não citarei os séculos passados, contentar-me-ei em falar-vos do rei que agora nos governa e que vejo sentado junto de vós. Que demonstrações não vos deu ele de sua grande afeição? Que provas não recebestes de sua fidelidade? Que honras não vos prestou? Tivestes necessidade de algum auxílio, que ele não tenha sido o primeiro a vô-lo conceder? Poderíeis então recusar diante de tantos méritos o favor que vos pedimos? E poderia eu passar em silêncio aos grandes serviços de Antípatro, seu pai? Quem não sabe que ele, quando César estava empenhando na guerra contra o Egito, levou a esse rei 2.000 homens, e que nenhum outro obteve maior glória que ele pelo seu valor em todos os combates, de terra e mar, ou serviu mais proveitosamente ao império? Não precisamos de outra prova. Bastam os presentes que César lhe fez e as cartas que escreveu ao Senado, plenas da estima e do afeto que lhe devotava, obtendo assim para ele grandes honras e a qualidade de cidadão romano. Seja essa única prova suficiente para mostrar que merecemos essas graças e assim não temos razão para temer que recuseis confirmá-las. Esperamos mesmo que os aumenteis, pois vemos a amizade que dedicais ao nosso rei e sabemos das honras que prestastes a Deus em Jerusalém, com os vossos sacrifícios e com os banquetes que oferecestes ao povo, da bondade com a qual recebestes deles presentes e do prazer que demonstrastes pela maneira como nosso rei vos recebeu, em seu reino e na sua capital. Que mais se poderia desejar, pois, para não haver dúvida de que sereis levados a reverenciar a nossa nação? Depois de tantas considerações, não temos como recear que venhais a permitir que a malícia de nossos inimigos nos impeça fruir os favores que recebemos de vossa generosidade. Nicolau assim falou pelos judeus e nenhum dos gregos o contradisse, porque não era um assunto tratado diante dos juízes, mas uma intercessão que pretendia fazer cessar uma injustiça que sofriam. Os inimigos de nossa nação outra coisa não puderam alegar contra nós, senão que éramos estrangeiros e que estávamos sob os seus cuidados. E isso os judeus responderam que não deviam passar por estrangeiros, pois eram cidadãos que viviam segundo as leis de seus pais.
sem fazer injustiça a ninguém. Capítulo 5. Agripa percebeu que os judeus estavam sendo violentamente oprimidos e lhes deu uma resposta. Disse que não somente a amizade pelo seu rei, mas também a justiça de seu pedido o levava a conceder o que pediam. E se tivessem desejado dele mais alguma coisa, nada lhes teria recusado, desde que não fosse prejudicial ao império. Mas como se tratava de confirmar favores já concedidos, ele o fazia de muito boa vontade e daria ordem para que não fossem mais perturbados. Eles podiam continuar a observar os seus costumes, pois não sofreriam mais injúrias. Depois dessas palavras, ele dissolveu a assembleia. E Herodes agradeceu-lhe por essa resposta tão favorável. Os dois príncipes separaram-se em seguida, com grandes demonstrações de afeto, e partiram de Lesbos. Herodes, tendo vento favorável, pôde chegar a Cesareia e poucos dias depois a Jerusalém, onde reuniu todo o povo, informou-os do que se passara na viagem e contou como conseguira fazer com que os judeus que moravam na Ásia vivessem em plena tranquilidade, sem serem mais importunados ao falar da felicidade que desfrutavam no seu reinado. Afirmou que coisa alguma havia negligenciado em benefício deles e acrescentou que, para dar uma prova do que estava dizendo, dispensava-os da quarta parte dos impostos. Essas palavras, acompanhadas de tal favor, foram recebidas pelo povo com grandes demonstrações de regozijo, e eles desejaram ao rei toda sorte de prosperidade. Capítulo 6. Enquanto isso, a divisão na família de Herodes aumentava, pelo ódio irreconciliável de Salomé contra Alexandre e Aristóbulo, porque eles se referiam a ela e a Feroras, seu irmão, de maneira muito ofensiva, e porque temia que eles vingassem a morte de Mariana, como já havia cumprido o detestável intento de eliminar a mãe. Queria também agora fazer perecer os irmãos, filhos desta. Não lhe faltavam pretextos, porque os dois príncipes demonstravam pouco afeto pelo rei seu pai, quer pela lembrança da morte tão injusta de sua mãe, quer pelo desejo de reinar. Assim, o ódio era igual de parte a parte, mas eles agiam diferentemente. Os dois irmãos não dissimulavam o seu, tanto pela ousadia que dá a grandeza da origem, quanto pela pouca experiência. Salomé e Feroras, ao contrário, para preparar o caminho às suas calúnias, irritavam a altivez dos dois príncipes, a fim de levar o pai a crer que, estando eles persuadidos de que ele lhes matara a mãe, injustamente, e convictos da honra de terem nascido de tão grande princesa, poderiam vingar-lhe a morte com as próprias mãos. Já não se falava de outra coisa em toda a cidade. E como acontece com os espectadores dos combates, quando as partes não são iguais, todos sentiam compaixão pelo perigo em que a imprudência dos jovens príncipes os lançaria. Salomé não perdia a ocasião para daí tirar proveito, encobrindo com alguma aparência de verdade as falsas acusações de que se servia para arruiná-los. Estavam eles tão sentidos pela morte da mãe que não se contentavam em lamentá-la ou em manifestar o seu sofrimento. Diziam também que se consideravam infelizes por serem obrigados a viver com aqueles que tinham as mãos manchadas com o sangue dela. A confusão aumentava grandemente, e a ausência de Herodes contribuía para agravar a situação. Depois que ele regressou e falou ao povo de maneira que há pouco referimos, Feroras e Salomé falaram-lhe como se ele estivesse em grande perigo, dizendo que os jovens declaravam que haveriam de vingar a morte da mãe, acrescentando maliciosamente que eles esperavam, por meio de Arquelau, rei da Capadócia,
comunicar-se com o imperador para acusá-lo perante estes. Herodes ficou impressionado com essas palavras porque outros também lhe davam o mesmo aviso. Ele repassava em sua memória as aflições passadas, que lhe haviam arrebatado os melhores amigos e uma mulher a quem amava com verdadeira paixão. O infeliz soberano, julgando do futuro pelo passado e temendo males ainda maiores que os que já lhe haviam acontecido, viu-se em aflitivo tormento. Podia-se dizer que ele era tão feliz fora da pátria, onde tudo lhe saía melhor do que ele esperava, quando era infeliz em casa. Além do que se poderia imaginar, devido às aflições domésticas, de sorte que em tal excesso de bem e de mal, era difícil saber qual dos dois sobrepujava o outro, e se não lhe teria sido mais vantajoso passar a vida em descanso privadamente, que usar uma coroa cuja grandeza e cujo brilho eram acompanhados de tantas dores e tormentos. Por fim, após haver refletido, resolveu chamar os mais velhos de seus filhos, de nome Antípatro, que ele havia feito educar privadamente e iniciá-lo no governo. Não que tencionasse dar-lhe inteira autoridade, como o fez depois, mas mesmo para fazer oposição aos irmãos, a fim de lhes reprimir a insolência e para que se tornassem mais sensatos, quando vissem que a sucessão ao trono não pertencia a ele somente. Então mandou vir Antípatro como para torná-lo participante de sua confiança e encarregá-lo de várias incumbências, mas na realidade com o propósito de rechaçar o orgulho dos outros dois, certo de que esse era meio apropriado para isso, Aconteceu, porém, exatamente o contrário. Os dois príncipes sentiam-se muito ofendidos, e Antípatro, quando se viu revestido de uma autoridade que nunca imaginara merecer, e a qual jamais havia aspirado, pensou em ocupar o primeiro lugar no afeto do rei seu pai. Como sabia que Herodes estava descontente com os dois irmãos e facilmente daria ouvidos às calúnias, tudo fez para aumentar ainda mais a sua aversão por eles e para torná-los odiosos a ele. Agiu com tanta habilidade que nenhum suspeito o atingiu, pois para prejudicá-los valia-se de pessoas que eram amadas pelo rei e das quais estes não podia desconfiar. Algumas delas já cultivavam a amizade de Antípatro, na esperança de obter por meio deste alguma vantagem. Assim podia ter toda a confiança de que elas convenceriam Herodes de que lhe falavam daquele modo unicamente pelo interesse em seu bem-estar. Muitos agiam mesmo em comum acordo para destruir os jovens príncipes, não perdiam oportunidades de acusá-lo, e os dois irmãos davam eles próprios motivos para isso. Não podendo tolerar a maneira tão injuriosa como aqueles os tratavam. Muitas vezes eram vistos banhados em lágrimas. Às vezes invocavam o nome de sua mãe e queixavam-se abertamente da injustiça de seu pai aos amigos. Os partidários de Antípatro observavam com grande cuidado todas essas coisas e não se contentavam em referi-las a Herodes, mas inventavam ainda outras, aumentando, por sua malícia, essa tão grande divisão. Esses artifícios e calúnias irritavam Herodes cada vez mais, e ele resolveu impor ainda maiores humilhações, e Aristóbulo e Alexandre para esse fim. Elevou Antípatro às novas honras, e consentiu em face dos instantes pedidos que ele lhe fazia, receber a sua mãe no palácio, e escreveu também diversas vezes a Augusto, recomendando-o com muito afeto,
Quando ele embarcou para se encontrar com Agripa, que voltava para Roma após governar a Ásia por 10 anos, Antípatro foi o único de seus filhos que o acompanhou. Herodes rogou a Agripa que admitisse o filho na viagem e o apresentasse a Augusto, ao qual mandava por meio dele valiosos presentes. Introduzindo em suas boas graças, desse modo, ninguém mais duvidava de que Antípatro sucederia a Herodes no trono e que os seus irmãos estavam definitivamente rejeitados. Capítulo 7. E aí a gente finaliza, tá, irmãos, o estudo por hoje. A viagem de Antípatro a Roma, com as cartas de recomendação do rei, seu pai, a todos os seus amigos, foi-lhe muito honrosa, mas ele estava pesaroso, temendo que a sua ausência o impedisse de continuar a caluniar os irmãos e que Herodes retomasse para com ele sentimentos mais favoráveis. Assim, não deixava de incitá-los com as suas cartas. Tomava como pretexto o cuidado pela sua conservação, mas na realidade pretendia chegar por esses meios perversos à realização de sua esperança e à posse da coroa. E foi bem sucedido em seu intento. Herodes perdeu todo o afeto que lhe restava pelos infelizes filhos da desventurada Mariana e passou a considerá-los apenas inimigos. E a gente sabe o que ele faz, né? Quando ele considera alguém inimigo. Simplesmente mata. Para não parecer que ele, após se haver despojado de toda a ternura paternal, agia contra eles por pura paixão. Resolveu ir a Roma e acusá-los perante Augusto. Não o encontrou em Roma, mas em Aquileia. E começou por lhe pedir que se compadecesse de sua infelicidade, pois lhe trazia os 2 filhos para acusá-los de terem sido levados. Devido à sua paixão pelo poder, a horrível impiedade de odiar o próprio pai e atentar contra a sua vida, que César antes lhe permitia escolher para sucessor o filho cujo caráter e virtude o tornasse digno disso. Que aqueles estavam bem longe de possuir aquelas qualidades, pois o ódio que tinham por ele, que os havia posto no mundo, ultrapassava os limites, pois não se incomodavam em perder o trono ou mesmo a vida, contanto que pudessem matá-lo, que por muito tempo suportara aquela extrema aflição, mas agora era obrigado a denunciá-los e a importuná-los com um discurso tão desagradável, e acrescentou: mereço eu que eles me tratem desse modo? Que motivos lhes dei para se queixarem? Em que se baseiam para afirmar não ser justo que eu, após conquistar o reino com tantos perigos e dificuldades, o possua e não possa escolher o filho que, pela sua virtude e dedicação, mais motivo me deu para estar satisfeito? Que há de mais apropriado para promover entre eles uma nobre emulação que propor a todos tal recompensa pelo mérito? Pode um filho, vivendo ainda o pai, pensar em opor-se, apossar-se da coroa sem ao mesmo tempo lhe desejar a morte? Já que não se sucede a um homem que ainda vive, poderiam esses filhos desnaturados queixar-se de que não lhes dei tudo o que desejavam os filhos dos reis? E não somente o necessário, mas também a magnificência e o prazer? Não os fiz casar segundo a sua condição com a filha de Arquelau, rei da Capadócia, e o outro com a filha de minha irmã? O que mostra claramente a minha moderação e paciência é que, em vez de usar o poder que tenho para castigá-los, quer como pai, porque faltaram aos deveres da natureza, quer como rei, porque ousaram empreender um atentado contra a minha vida, eu os trago até vós como a um benfeitor comum, para que sejais juiz entre mim e eles. Peço-vos somente que não os deixeis sem castigo,
a fim de que eu não seja tão infeliz que tenha de passar o resto dos meus dias em contínuo temor. Que não tenham eles o prazer de ver a luz do sol após terem calçado aos pés, por tão horrível atentado, os direitos mais invioláveis entre os homens. Herodes falou com muito ardor, ele era um orador muito bom mesmo. E os dois jovens, que durante todo o discurso não haviam podido reter as lágrimas, desataram em pranto, porque ainda que se sentissem inocentes, era para eles uma horrível dor, era para eles uma dor insuportável ver o próprio pai como acusador. O respeito que lhe deviam tirava-lhes a liberdade de responder, porém, lhes importava, acima de tudo, não abandonar a justiça de sua causa. E assim, não sabendo que deliberação tomar, defendiam-se somente com suspiros e com lágrimas. Mas essa maneira de se justificar fazia-os temer que o seu silêncio fosse tomado como prova de culpa. Embora fosse motivado apenas pela sua comoção e pouca experiência, Augusto compreendeu por sua extrema prudência os diversos sentimentos que agitavam os espíritos dos príncipes, e todos os presentes ficaram compadecidos. O próprio Herodes não se pôde deixar de se mostrar impressionado. Então é isso, meus irmãos. Eu até iria fazer mais um capítulo, só que o próximo é muito grande e vai ficar muito puxado para mim. Então a gente vai parar aqui no capítulo 7. Eu vou tentar fazer mais uma live amanhã para a gente arrematar esse assunto do capítulo 8. Desde já eu vou deixar uma dica para os irmãos. Comprem esse livro, tá, irmãos? Comprem ele, porque tem muita coisa para ser estudado nesse livro. É um assunto muito grande. E eu não vou ler toda essa história romana com o povo judeu, tá? Porque são mais de 1000 páginas. Ia ficar um estudo muito gigante. Então eu vou ler para os irmãos essa parte aqui, tá ok? De Herodes, até chegar na parte aqui da guerra, realmente, dos judeus contra os romanos. Essa parte eu vou ler, vai dar pouco, temos pouco mais de 190 páginas ainda pela frente, tá? Depois, irmãos, a gente só vai ver o período ali de Massada, tá ok? E é algo que eu gostaria de deixar para os irmãos também registrado no canal, porque não se tem canais no YouTube que falam sobre esse assunto, fazem esses estudos, tá ok? Então essas duas partes eu quero deixar registrado, porém, esse meio de campo, que vai passar vários imperadores ali, vai passar Cláudio, vai passar Nero, tá ok? E, inclusive, se eu não me engano, Adriano também vai passar, a gente já está aqui com 2 imperadores em processo, né? Um imperador, na verdade, Júlio César no início. Então, peço que o irmão compre esse livro. Parcele no cartão, ele não é tão caro, né, irmãos? Mas é um livro de extrema importância para que cada um dos irmãos leiam do início ao fim. Desde o início aqui de Adão, que ele começa a contar essa história, tá ok? A criação do mundo, fala sobre Caim, Nimrod, enfim. Tem muita coisa interessante, até, tá ok? A questão das guerras romanas. Tá? Então essas duas partes eu pretendo deixar registrado para os irmãos no canal. Agora todo o resto ia ficar um estudo muito grande. A gente, aqui em casa, eu e minha filha, acredito que nós levamos mais de 2 anos para ler esse livro. Foi um estudo muito gigante. E a gente lia quase todo dia. Então ia ficar um negócio muito maçante para a gente aqui no canal. Tá ok? Então deixa essa dica. Peço que o irmão compartilhe o estudo. Ajude a divulgar aí o estudo do canal. Eu vou tentar encaixar uma vez na semana um estudo da Bíblia mesmo, para a gente retomar o Antigo Testamento. Ainda faltam alguns livros para a gente finalizar. Com calma. Com calma, com certeza. Então peço que o irmão compartilhe, ajude a divulgar aí os estudos do canal. Tenham todos uma excelente terça-feira
uma excelente semana. Que o Pai esteja com você, com a sua vida, com a sua família, com o seu lar, com o seu trabalho. Fiquem todos na paz e até o próximo estudo. Um abraço. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos.